Salmo 46. Pode acender as luzes aí, Patrick, por favor. Isso. Se achou, diz amém. Vou ler 2 versículos apenas, versículo 1 e versículo 2. Na minha tradução está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos. Vamos ler todos juntos os versículos 1, 2 e 3. Coloca no 1 de novo, por favor. Vamos ler todos juntos bem forte. 1, 2 e 3. Vamos orar. Pai, essa é a Tua palavra e nós pedimos nessa noite em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos alcance em graça e que o Senhor possa deliberar a porção que o Senhor tem separado para as nossas vidas hoje, que possamos ouvir a Tua voz. Nós estamos sedentos de receber a porção que o Senhor separou para as nossas vidas hoje. Nós estamos aqui e esse tempo é Teu. Esse tempo não é de nenhuma outra coisa, da TV, das mídias sociais, da conversa com os amigos. Esse tempo agora nós ofertamos, nós separamos esse tempo para o Senhor. Por isso fala conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou botar para frente aqui. Eu fiz 41, né? Ficou meio de ruim de enxergar aqui. Eu resolvi trazer essa palavra e o tema da mensagem de hoje é a cidade de Deus. Existe uma cidade de Deus descrita no Salmo 46. E eu queria nessa noite discorrer com você sobre essa cidade de Deus. E essa cidade de Deus, ela não é a cidade de Deus, aquela comunidade do Rio de Janeiro. É a cidade de Deus que o salmista ele descreveu e ele disse que tipo de cidade era essa. O Salmo 46 é um salmo muito conhecido. Talvez alguns de vocês até o conheçam de cor. Mas eu queria discorrer algumas observações desse salmo como ensinamentos para esses primeiros dias desse ano de 2020, para mim e para a sua vida. E o salmista ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E quando eu leio a expressão Deus é o nosso refúgio, segundo a tradução hebraica para o português, a palavra refúgio, na sua origem ela traz a ideia de algo seguro, de algo que possa abrigar você. O refúgio traz a ideia de um abrigo. E quando pensamos num abrigo, pensamos na ideia de alguma coisa que possa abrigar você, que possa trazer para você segurança. Porque diante de uma grande chuva, por exemplo, todos buscam por um abrigo. Se nessa chuva tiverem ainda relâmpagos e raios, você mais do que nunca vai correr para buscar por um abrigo. E o salmista ele diz que Deus é um abrigo. Deus é alguém que diante de uma situação adversa, você pode correr em direção a Ele, porque nele você terá um abrigo, porque nele você terá a certeza de segurança. E o interessante é que se a primeira parte do versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
Se refúgio traz a ideia de abrigo, fortaleza traz a ideia de algo forte, traz a ideia de alguma coisa que é construída não somente para produzir abrigo, mas também para se tornar uma fortaleza. Pesquisando um pouco sobre o Salmo 46, eu descobri que Martinho Lutero escreveu uma das mais lindas canções, e se você é cristão há muito tempo como eu me converti em 96, você já deve ter cantado muito esse cântico que Martinho Lutero escreveu, chamado Castelo Forte. Quantos aqui conhecem a canção Castelo Forte de Martinho Lutero? Você denunciou a sua idade agora. Foi daqui que ele tirou isso. E o salmista diz que ele é o refúgio, também a fortaleza. Ele é abrigo, trazendo segurança, mas ele é também fortaleza, nos condicionando a estar num lugar que nos faz ser fortes. E ele diz: socorro bem presente na angústia, segundo a tradução Almeida. Eu sou um ser almático. Você que me conhece já há muito tempo sabe que eu gosto muito de pregar e de ministrar sobre sentimentos, sobre emoções, porque nós somos seres sociáveis e para mim um dos sentimentos mais verdadeiros que existe é a angústia. Porque quando eu e você estamos angustiados por algo que nos sucedeu, a angústia ela não consegue ser mascarada. A angústia ela é revelada, porque alguém que está angustiado sabe exatamente o que é. E você até sente, porque a angústia é um sentimento tão forte que ela consegue ser traduzida para você no seu corpo. E é exatamente aqui que você sente a angústia. É uma dor aqui no meio do peito, onde a gente chama no centro das emoções, e aí se transformou no coração, porque está aqui perto. E o salmista, ele diz que o Senhor, ele é socorro bem presente na angústia. Se a primeira parte do versículo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, trazendo a ideia da onipotência de Deus dentro dos atributos do caráter de Deus. A onipotência de Deus é um dos atributos do seu caráter. Se a primeira parte do versículo diz que refúgio e fortaleza traduz para nós que servimos a um Deus que pode tudo, que tem todo o poder, que tem o domínio de todas as coisas, socorro bem presente em tempo de angústia traz para nós outro atributo de Deus, do caráter dele, que é a onipresença. Porque onde quer que você esteja, não importa onde, não importa quando, se você estiver angustiado, aflito, desesperado, e se você clamar por socorro para Ele, Ele será socorro bem presente para você. Acho que você não entendeu. O seu Deus será socorro bem presente para você. E dentro das atribuições do caráter de Deus, porque quando a gente estuda o caráter de Deus, e o caráter de Deus ele não revela na plenitude quem Deus é, porque uma das primeiras prerrogativas de ser Deus é que Ele jamais será compreendido na sua totalidade. Ninguém jamais compreenderá o Senhor. Paulo, em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, ele declarou que ele fez uma pergunta: quem compreendeu a mente do Senhor? Ele disse: quem foi o seu conselheiro? Trazendo uma ideia do que o profeta Isaías no Antigo Testamento, há 600 anos antes de Cristo, declarou: quem primeiro deu a ele, a Deus, para que ele fosse restituído? E ele declara: porque por meio dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas. Dentro das atribuições do caráter de Deus estão o caráter de Deus ele é dividido em duas maneiras, de duas formas. A primeira são as atribuições que podem ser manifestadas no homem, deliberadas por Deus, que é a bondade, que é o amor, que é a generosidade.
E existem as atribuições que não são compartilhadas com o homem, como por exemplo, onisciência, onipresença. Deus, Ele é. Um dia, numa entrevista entre um teólogo e um ateu, tive a oportunidade de ver um ateu cutucar o teólogo e dizer: como é para vocês ter um Deus que no tempo presente é tão questionado pelos ateus? O teólogo disse: os ateus, eles sobrevivem hoje de falarem daquilo que eles mesmos dizem que não existe. E um dos filósofos brasileiros, esse ateu chamado Pondé, sobrenome dele, Luiz Felipe Pondé, e ele disse: como é para você lidar com isso? Um pastor, ele disse: eu lido tranquilamente porque Deus não existe. E quando o pastor disse: Deus não existe, o ateu disse: mas espera aí, o ateu aqui sou eu. E o pastor disse: Deus não existe, porque Ele é. Porque a existência limita a grandeza de Deus, e Deus, Ele não está para nenhum enquadramento que possa ser colocado pelo homem. Deus, Ele é muito mais do que aquilo que possamos compreender. Por isso jamais você vai compreender os desígnios de Deus para a sua vida. E é exatamente por isso que a gente sofre, porque em parte nós conhecemos, e Paulo fala sobre isso. Porque pense comigo, se Deus fosse revelar para você tudo aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida, se ao estar com você, Deus declarasse para você tudo o que iria acontecer na sua vida, primeiro que você não ia suportar, porque a Bíblia fala que basta a cada dia o seu mal. Por isso Deus, Ele resolve revelar para mim e para você em doses homeopáticas aquilo que Ele deseja. E Ele simplesmente diz para nós aquilo que nós precisamos saber, que Ele é refúgio e fortaleza, e que Ele é socorro bem presente no tempo de tribulação e de angústia. E se o versículo ele segue dizendo, do capítulo 46, que Ele é socorro bem presente, no versículo 2 ele diz: pelo que não temeremos. E ele declara: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Escute isso. O salmista aqui, ele resolveu escolher uma coisa muito sólida, uma coisa que aos olhos dele era inabalável, para dizer que ainda que algo aos seus olhos que jamais poderia ser mudado, ainda que isso que é uma grande segurança para você, ainda que isso se abale, ele diz: pelo que não temeremos. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias na sua vida, ainda que tudo aquilo que você tinha como certeza, hoje você não tem mais, o salmista diz que ainda assim você não deve temer. E eu trouxe a tradução da Bíblia, a Mensagem do Homem, que diz: por isso não temeremos. E eu já tive algumas vezes a oportunidade de ministrar aqui sobre o medo. E eu quero que você saiba que o medo, ele não provém de Deus. O medo, ele foi apresentado na história da humanidade em Gênesis no capítulo 3, no versículo 10. Porque o medo, ele entrou no homem depois da entrada do pecado. Isso quer dizer que o medo, ele é oriundo do pecado. Quando Adão e Eva haviam comido do fruto proibido, Deus, ele como todos os dias passeava no jardim no fim da tarde, naquele dia não foi diferente, e ele chamou por Adão, e a Bíblia fala que Adão se escondeu. Como alguém poderia se esconder de Deus? Mas Adão ainda assim se escondeu. E Deus questionou Adão: Adão, você estava onde? Eu te chamei. E no versículo 10 Adão diz para ele: eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Diga: medo. O medo, ele é oriundo do pecado. O medo, ele não vem de Deus. E o medo, ele provoca a paralisia.
O medo, ele provoca destruição de sonhos. O medo, ele provoca dor, ele provoca aprisionamento. O medo, ele faz com que tudo aquilo que é uma certeza para você seja colocado em xeque, se transforme em uma dúvida. Lembro-me de uma mensagem que ministrei aqui, eu acho que no meio do ano, que eu disse que nós somos tendenciosos a acreditar na mentira, em detrimento da verdade. Deus disse para Adão e Eva que se eles comessem do fruto da árvore, que eles morreriam. A serpente chegou e disse: foi isso mesmo que Deus disse? Que se comerdes desse fruto morrereis? E a serpente então resolve agora contar uma mentira: certamente não morrereis, porque se comerdes serei como deuses. E o homem ali, ele resolve acreditar na mentira, ele resolve se tornar escravo agora. 2 Pedro diz: aquilo que domina o homem, do tal ele se torna servo. Nós somos servos, nós somos escravos daquilo que nos domina. Mas em 2 de João diz: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E se você observar em toda a Bíblia, os grandes homens e mulheres de Deus, eles tiveram um grande desafio, que foi o medo. E o medo sempre se colocou como uma barreira para que eles vencessem o novo, para que eles rompessem desafios grandes. E eu trouxe aqui algumas enumerações de algumas coisas, como por exemplo, em Gênesis no capítulo 15, no versículo 1, quando Deus, no capítulo 12, ele comissiona Abraão, na época Abrão, e Deus faz um comissionamento para ele. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, estava lá no Iraque hoje, onde é o Iraque hoje, e Deus diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E no capítulo 15, provavelmente, Deus observa o coração de Abraão e vê medo nele, porque Deus declara para Abraão: não temas, Abraão, porque eu sou o seu escudo, o seu galardão será sobremaneira grande. Quando Deus declara uma promessa para Abraão, Deus fala para ele não temer, porque ele seria com ele e seria o escudo dele. Abraão teve medo, e Deus resolve levantar um povo que se chama pelo teu nome, através de um homem, o patriarca Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. E esse homem, ele é dotado de medo, como eu e você. E se você observar no capítulo 26, no versículo 24, não é diferente com a descendência de Abraão, porque Isaac teve medo. E Deus se apresenta para Isaac dizendo: eu sou o Deus do seu pai, o Deus do seu pai Abraão, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor ao teu pai. Quando eu li isso aqui, eu me perguntei por que Deus pediu para Abraão e Isaac não terem medo. Por um simples motivo: porque eles estavam cheios de medo. Porque Deus deu uma palavra, repita comigo: Deus deu uma palavra, mas Deus não contou a história toda, porque é assim. Deus, ele não abre tudo que ele vai fazer, ele nem precisa, porque isso está dentro dos atributos de Deus. Um dos atributos dele é a soberania. Deus, ele é soberano. E o que é a soberania? Deus, ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, do jeito que quer, a hora que quer, na forma que quer e bem entende. Esse é o nosso Deus. Por isso Deus conta aquilo que o homem precisa saber, e o resto você vai saber pelo caminho. E se eu passar pelo vale, como diz a canção, e se eu passar pelo vale, ele vai ser teu escudo. E se eu viver um tempo de angústia, ele é socorro bem presente para você, ele é fortaleza para você. Mas eu preciso saber o que acontece, o que vai acontecer. Eu preciso saber as cenas dos próximos capítulos. Quem é mais velho aqui, na época que você era
Fanático em novela tinha isso, né? Aparecia no final, cenas dos próximos capítulos. Para que isso? Para prender você, né? Aí você ficava lá, vai acontecer isso. Tudo que eu e você queremos é saber as cenas dos próximos capítulos da nossa vida. Mas Deus não permite que você saiba. Por quê? Porque Ele é Deus. E se eu me sentir fraco? Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E se eu tiver medo? Ele diz para você: não temas, porque ele disse para Abraão, ele disse para Isaac, e ele também disse para Jacó. Jacó era velho, Jacó já estava de idade, e Jacó não queria ir para o Egito. Os filhos de Jacó foram para o Egito e descobriram que José não estava morto. E José se revelou aos irmãos e disse para eles: olha, eu quero ver meu pai. As carruagens saíram do Egito, foram buscar José, foram buscar Jacó. E quando as carruagens chegaram, Jacó teve medo. Sabe por quê? Ele teve medo de morrer no Egito, e tudo que ele não queria era ser enterrado no Egito. E Deus se apresenta para ele, Deus declara uma promessa linda para ele. Deus diz para ele: não temas em descer o Egito, porque lá eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus diz para ele ainda: eu mesmo descerei com você no Egito, e não deixarei que você morra lá. E Deus ainda declara para ele: e será o seu filho José que fechará os teus olhos. Não existe declaração de amor mais linda do que essa. Um pai olhando para um filho desesperado, que tudo que faz é para agradar o coração do pai, e ao ver um coração temeroso, declara uma promessa. É assim que Deus faz. Você imagina se José quisesse saber de tudo. Quando ele teve um sonho, e dentro desse sonho ele sonhou que o sol e a luz se prostravam, o pai e a mãe, e os feixes eles se prostravam, que eram os irmãos, e Deus dissesse para ele: olha, você quase vai morrer, mas na última hora vão decidir não matar você, vão jogar você numa cisterna, você vai ser vendido como escravo, você vai ficar sendo escravo, depois você vai ser vendido para uma casa de um cara que tem muitas posses, e você vai tomar conta de tudo. Quando você achar que está tudo perfeito, quando você achar que venceu na vida, deu a volta por cima, você vai sofrer uma grande injustiça. As pessoas vão achar que você seduziu a mulher daquele cara que fez tudo por você, e aí você vai ser preso. Por um milagre você não vai morrer, e depois de ser preso, você vai cair nas graças do carcereiro, e lá pessoas vão serem presas, você vai revelar sonhos, e você vai pedir que essas pessoas intercedam por você até Faraó, mas essas pessoas vão esquecer de você, e você vai ficar lá esquecido. E depois de 3 anos esquecido, alguém vai lembrar de você, e aí só depois disso, depois de muitos e muitos anos, é que você vai receber a dupla honra do Senhor. Você acha que esse jovem, um jovem de 17 anos, suportaria ouvir tudo isso? Claro que não. E você acha que você teria estrutura emocional para suportar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Para os caminhos que Ele vai abrir para você em meio à tempestade e tormenta, como diz o profeta Naum no capítulo 1, os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta. Não. Mas aí a vida vai ser muito difícil. Alguém disse que no mundo tereis aflições, o nome dele foi Jesus, aquele que morreu por você. Mas ele declarou: mas tem de bom ânimo, eu venci. Então na vida é importante que você entenda que tudo acontece no caminho. Um dia, esse ano passado, eu preguei uma mensagem e eu declarei que a felicidade não é um lugar, diferente do que muita gente. Tem gente que acha que a felicidade é uma casa própria. Tem gente que acha que a felicidade é um carro novo. Tem gente que acha que a felicidade são bens mensuráveis. A felicidade não é um lugar. A felicidade não é a conclusão de um curso. A felicidade não é a aprovação num concurso federal. A felicidade não é a realização de um sonho. Escute isso, abra o seu entendimento. A felicidade é o caminho. A felicidade é você viver um dia de cada vez, como se esse dia fosse o último para você. Entendendo que o Senhor, Ele te sustenta, que Ele é o seu escudo
quando você se sentir ameaçado, que Ele é o seu socorro e a sua fortaleza em tempos de angústia e de tribulação. Quando você olha para 2020, para os gigantes e para os desafios que existem nesse novo ano de 2020, você acha mesmo que esse ano vai ser um ano só de vitória? Vai ser um ano de só glória, vai ser um ano de só vitória, só vitória, só vitória. Igual eu disse, tem muitos anos que eu falei isso, uma pessoa que eu conheci na época que eu trabalhava como representante comercial, e tinha um cliente que eu atendia, e ele era servo do Senhor, até hoje, o nome dele é Josélio. E todas as vezes que eu chegava no comércio dele, ele tinha um hortifruti. Todas as vezes que eu chegava no comércio dele, eu falava: e aí, meu irmão, como é que tá? E ele falava: só vitória, varão. Não tinha uma vez, irmão, que eu chegava lá que ele não dizia só vitória. É claro que às vezes não eram no mesmo tom. Às vezes ele dizia só vitória, meu irmão, e às vezes ele falava só vitória, varão. Teve um dia que eu cheguei lá, irmãos, estava tudo preto. Um fio de energia, ele tinha um hortifruti, um fio de energia se rompeu, e ele caiu, bateu na porta de aço que ficava colado ali, o check-out do caixa dele, com um monte de papel, e aquele fio produziu um curto-circuito e pegou fogo no comércio dele todo, destruiu tudo, acabou tudo que ele tinha. E eu confesso que quando eu entrei, eu fiquei curioso, ele vai falar o que hoje? E eu cheguei lá, ele de cabeça baixa, ele disse: só vitória, varão. Mas ninguém vive só de vitória, porque ninguém ganha sempre. Como seria a sua vida? Pare para pensar, se você tivesse tudo o que você deseja. Salomão, ele viveu isso. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, o homem mais rico que já pisou na terra. E ele fala, ele declara em Eclesiastes, quando ele faz uma reflexão da sua vida, e ele diz, num tom de alguém que não estava satisfeito com a vida, num tom de alguém que não tinha sentido na vida e que estava buscando sentido para a sua vida, ele diz: tudo o que os meus olhos desejaram, eu não os neguei a eles. E ele começa a descrever uma série de coisas que ele fez para produzir contentamento à sua alma. Empreendi projetos, construí coisas. Aí ele fala que fez plantações, teve mulheres, e ele começa a discorrer coisas que ele havia feito, mas nada disso produziu saciedade. E ele diz: a vida é um bafo. Ele não diz nem que é um sopro, porque o sopro é algo que produz um movimento. Se eu pegar essa folha e soprar, vai produzir um movimento. Salomão diz que a vida é um bafo, a vida não é nada. E é dentro desse contexto que ele diz, no capítulo 7, no versículo 14, um dos textos que eu mais utilizo quando vou fazer velório: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, celebre. Mas quando forem maus, considere, pois Deus fez tanto um quanto o outro, e nada, repita comigo, e nada sabemos acerca do nosso futuro. Você não sabe nada do seu futuro. Tudo que você e eu desejamos é controlar o futuro, mas nós jamais teremos controle sobre ele, porque isso está nas mãos do Senhor. Uma coisa eu e você podemos e devemos fazer, que é confiar e depender totalmente dele. E se eu tiver medo? E se Deus me comissionar para uma grande obra e ainda assim eu tiver medo? Ótimo. Josué no capítulo 1, Moisés morreu, o maior líder que já existiu. A Bíblia fala que quando Deus falava com Moisés, ele falava como alguém fala com um amigo. Eu e João conversando, um amigo falando para o outro. Que intimidade é essa? Que João chega perto de mim, irmãos. Às vezes estou eu no gabinete, ele chega perto de mim, apertando minhas gordurinhas aqui. Que intimidade é essa que Moisés tinha com o Senhor? Como alguém fala com um amigo.
Moisés havia morrido e a obra não parava. Deus havia de cumprir uma grande promessa feita ao seu povo, que precisava conquistar a terra. O povo precisava conquistar a terra. E a Bíblia fala que Deus se apresenta para Moisés, para Josué, e diz para ele: Moisés é morto, agora é com você. Pensa, com todo o respeito da palavra, mas pensa num cara medroso. Eu ia falar cagão, mas não vou usar essa expressão aqui na igreja. Pensa num cara medroso. Pensa num cara medroso, Josué. Você sabe quantas vezes Deus falou para ele: não temas, não temas, não temas, não temas. No capítulo 1, a primeira coisa que Deus se apresenta para ele, quando ele ouça: meu servo, aquela voz grossa, né? Ele já estava se tremendo todo. E Deus fala para ele, no capítulo 1, no versículo 9: não temas, seja forte e corajoso, não se apavore. Ele não estava com medo, ele estava apavorado. E Josué era um general, Moisés foi um grande líder. Escute isso, eu disse isso numa das minhas mensagens. A Bíblia, quando faz menção a Moisés, diz que ele era um homem, alguém sabe? Um homem, não é amigo de Deus, ele era um homem manso. Moisés era manso. Agora pensa comigo, você que tem um marido manso, não pode sentar no volante, parece que manifesta um demônio nele. Meu Deus do céu, cara. Tem gente que é assim, cara, bota a mão no volante. Um doce de pessoa, né? Um doce, pessoa meiga, carinhosa, agradávelíssima, pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Sentou no volante, um demônio desce, uma entidade, né, cara? Se transforma. Vou nem pedir para você. Um dia desse eu viajei com o irmão. Está aqui, tem que falar, irmão, me perdoe. Eu falei para ele: querido, o Espírito Santo está lá atrás. É 110 aqui, irmão. Andar 140, o Espírito Santo fala: é por tua conta e risco. Ah, desculpa, pastor, é porque a gente está com hora. Eu falei: não, filho, com hora ou sem hora, a gente só vai com o Espírito Santo. Quando você andar mais de 110 agora, você vai lembrar: o Espírito Santo não está mais aqui. Aí você vai tirar o pé: volta, Espírito Santo, meu Deus. A tua consciência te condena. E Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que andar. E é interessante que todas as vezes na Bíblia, eu procurei saber, todas as vezes que Deus declara essa frase: não temas, depois de declarar essa frase, Ele declara uma promessa. Ele diz: não temas, e Ele declara uma promessa: eu serei contigo. E Ele diz: não temas, e Ele declara uma promessa: eu protegerei você. Ele diz: não temas, e Ele declara uma promessa: eu farei de você uma grande nação. O Senhor, Ele diz para você hoje: não tema, porque grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida. Por isso você não deve temer aquilo que você não conhece, porque aquilo que você não conhece, você não tem acesso, você não tem controle. Mas Deus tem o controle de tudo, porque Ele nunca perdeu o controle de nada. E o salmista, no Salmo 46, no versículo 2, ele diz: ainda que aquilo que é inabalável se abale, não temerei, pelo que não temerei. Por isso não temas. Diga para a pessoa que está do seu lado: não temas. E no versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando eu li essa expressão, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e eu li essa expressão, cidade de Deus, e eu disse: que cidade é essa? Que lugar é esse? O salmista, ele diz que há um lugar chamado cidade de Deus, e ele diz que nesse lugar nós podemos fazer habitação. A cidade de Deus não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, não é um lugar constituído de paredes, de edificações.
A cidade de Deus é um lugar que só é possível acessá-lo através de uma tomada de consciência. Quando eu tomo consciência de quem Deus é, de quem eu sou e do que tudo Ele produz na minha vida. Eu me lembrei agora de algumas semanas, acho que alguns meses, um mês e pouco atrás. Um jovem me procurou, passando por algumas dificuldades. Na verdade, eu havia procurado e houve um distanciamento até que ele me procurou para tomar um café. Eu falei: olha, essa semana eu estou bem pegado, consigo almoçar com você hoje. Estava bem, realmente atarefado, acho que é a época de prova. E a gente almoçou junto. E ele está aqui hoje. E eu dei uma direção para ele. Eu falei: você precisa fazer isso. E eu falei para ele: olha, eu não costumo dar direção para as pessoas desse jeito, porque a vida das pessoas é a vida das pessoas. E eu tenho aqui, por atribuição de ser um pastor, um peso na minha fala. Quando eu digo para alguém, faz isso, a pessoa vai fazer. Só que seria leviano da minha parte dizer para as pessoas fazerem aquilo que elas vão colher como consequências. E eu tenho responsabilidade com isso. Só que para essa pessoa eu disse: meu irmão, você precisa fazer isso, você precisa se posicionar. E esse irmão disse: mas envolve muitas coisas. Tem muitas coisas que precisam acontecer para eu fazer isso. Eu falei: meu irmão, não interessa o que precisa acontecer, não interessa se é possível ou impossível, porque isso aí você não pode fazer. Mas quando você se posiciona, posicionamentos são chaves que abrem portas nas nossas vidas. Ele foi para casa, chegou para a mulher e falou: ó, já decidi. Em menos de uma semana, coisas improváveis e impossíveis aconteceram na vida daquele homem. Me mandou algumas mensagens chorando, dizendo: cara, eu não mereço. Eu falei: o nome disso é graça. Quando você recebe aquilo que você não merece. E escute o que eu vou dizer para você, você que às vezes vem na igreja, ora e pede, e clama, e espera um milagre da parte de Deus, e de repente o milagre acontece de uma forma surpreendente que você não esperava. E aí muitos dizem para você: caramba, foi uma coincidência. Ei, no reino de Deus não existe coincidência, existe providência de Deus. Para aqueles que esperam em Deus e confiam nele, dependem da providência dele. Para aqueles que não confiam e não acreditam, eles sempre vão jogar com a sorte. Quem brinca com a sorte, dizia Neil Barreto, quem brinca com a sorte quase sempre cruza em algum momento com azar. E esse lugar chamado casa de Deus, cidade de Deus, é um lugar que é acessado por você quando você tem uma tomada de consciência e você entende que Deus é soberano, que Ele é poderoso, que Ele tem um controle de todas as coisas e que basta uma palavra dEle, tudo muda na sua vida, tudo se transforma. Ele pode trazer à existência o que não existe. Ele declara o haja e tudo acontece. Ele diz: haja luz, e o que era trevas se transforma em luz. Ele dá ordem ao caos. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que as pessoas dizem: quem é esse que até o mar Ele manda aquieta-te? Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é aquele que projetou, idealizou um plano de salvação para a sua vida desde a fundação do mundo. Escute o que eu vou dizer para você: salvar o homem não foi o plano A de Deus. O plano A de Deus não foi que o homem se perdesse, mas Deus já tinha um controle de tudo, porque Ele nunca é pego de surpresa. Deus nunca chega atrasado. Já dizia a canção, é irresistível para mim, né? Jesus, plano melhor. Quem sabe canta: oh, nunca chega atrasado. Dá o tom aí, ajuda aí. Ele também é perfeita tua maneira, a mais linda. É isso aí. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como... Você já parou para pensar que a gente bota a mão no coração, levanta a mão e diz: seja feita a tua vontade. Qualquer vontade diferente da sua é ruim, qualquer uma, inclusive a de Deus. Aí você diz: seja feita a sua. Aí Ele começa a fazer a dele, você fala assim: meu Deus,
O que é isso? Misericórdia. Aí chega para a mulher, já tirou o gato, mandou cortar lá a luz e tal, vamos fechar as brechas. Aí você se desespera, aí você não sabe o que está acontecendo, e quando você não sabe o que está acontecendo, você perde o controle daquilo que você achava que tinha um controle, você quer ter o controle de volta, e aí você vai buscar ouvir Deus, aonde às vezes Ele não fala, porque você quer ter o controle. A cidade de Deus é um lugar não geográfico, e eu quero dizer para você que a cidade de Deus, ela se encontra aqui agora. É uma tomada de consciência de que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele tem um controle de todas as coisas, e todas as coisas nele estão disponíveis a mim. 1 Coríntios, um versículo que eu acho que você já até decorou, que diz: para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, eu tenho sim um amém. Eu queria que se pudesse colocar no telão Salmo 23, pode colocar no telão Salmo 23 aqui? Bota aí o Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Pode colocar. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Foi Davi que escreveu o Salmo 23. Davi, ele era um pastor de ovelhas, e por isso a sua familiaridade com a questão da relação entre ovelha e pastor. Por isso ele se coloca na posição de ovelha, e ele declara a posição de cuidado de Deus sobre uma ovelha, como o cuidado de Deus sobre a vida dele. E ele continua dizendo: em verdes pastos me faz repousar, descansar em algumas traduções, me conduz a águas tranquilas. Bota 3 aí. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Um dia eu vi uma ilustração chamada vereda de... O que é vereda de justiça? Veredas de justiça são os caminhos do Senhor. Isso quer dizer que você tem que andar nas veredas da justiça. Existem balizas que proporcionam segurança, limites para você. E Deus declara para você, assim como um pastor diz para as ovelhas, Ele diz o seguinte: você está vendo aquele rio lá, você não pode atravessar aquele rio. Até aquele rio você pode ficar. Você pode ficar. Você está vendo aquela árvore lá? Até aquela árvore você pode ir. Depois daquela árvore, eu estou aqui, eu não vou conseguir ver você. Se tiver algum perigo, eu não vou ter como socorrer você. Se você decidir entrar por um caminho de pecado, o amor de Deus por você é tão grande ao ponto de permitir que você morra. Eu não sei se você sabe disso, mas o amor de Deus é tão grande por você que Ele é capaz de deixar você ir para o inferno, se você assim escolher. Isso é amor, porque o amor de Deus, ele não é um amor humano. O amor humano é um amor egoísta, é um amor que aprisiona. E Ele continua dizendo no versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não, diga bem forte, não o perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Escuta o que eu vou te falar aqui. Você acha que Davi escreveu isso aqui para quando? Que tempo da vida dele? Quando eu estiver no céu, Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Ei, no céu não tem inimigo não, rapaz. No céu não tem inimigo não. Os inimigos são aqui. Então a honra do Senhor que foi declarada no Salmo 23 é para esse tempo presente na sua vida, não é para o céu, é agora. Deus vai abençoar você agora. E Ele diz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e me fazendo transbordar o meu cálice. Acabou? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Versículo 3 ou 4 ele diz: refrigera a minha alma, segundo a tradução Almeida. O Matthew Henry
na Bíblia de estudos dele, ele diz que quando Davi ele diz refrigera a minha alma, sabe o que ele queria dizer com isso? Não é o Senhor ele tirar você do lugar que você está e colocar você num lugar seguro e ali ele trazer paz e refrigerar sua alma, não é isso. Quando Davi escreveu refrigera a alma, dentro desse contexto a ideia que se tinha do Senhor refrigerar a alma é que do lado de fora o bicho vai estar pegando, as circunstâncias elas estão adversas, tudo parece ruir à sua volta, os montes eles se abalaram, mas ainda assim por dentro existe uma paz dentro de você que excede todo entendimento, porque você tem a certeza de que Deus em Cristo vai conduzir você em vitória, em triunfo, e que nenhum mal vai sucederá, praga nenhuma vai chegar à sua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque Ele é o seu pastor e nada vai faltar para você. Se você deseja nessa noite desfrutar do socorro bem presente num tempo de angústia, se você deseja nessa noite que a sua vida em 2020 seja uma vida onde nela vão haver situações que vão fugir o seu controle, mas que nada jamais fugirá ao controle do Senhor. E por mais que você não conheça o seu futuro, como Paulo diz, hoje em parte conhecemos, como que olhamos num reflexo do espelho, mas um dia aquilo que conhecemos em parte será revelado totalmente a você. Mesmo não sabendo aquilo que vai acontecer amanhã e não tendo como controlar, mas hoje entendendo que existe um lugar onde você pode habitar, que é a cidade de Deus. Você que decide nessa noite receber refrigério da parte do Senhor e definitivamente, irmãos, definitivamente não temer, mas não temer por uma palavra declarada de Deus dizendo para você: ei, 2020 parece ser assustador para você, 2020 parece ser um ano inseguro para você, mas Ele diz: não temas. Eu acordei 6 horas da manhã, 6 e pouquinho hoje, tem um despertador que é uma benção, o Tito acorda cedo e aquela coisa. Eu acordei e desci com ele para tomar café. Eu ministrei hoje para a liderança isso. Aí eu sentei com ele na mesa, me veio uma palavra no coração que foi o seguinte, uma palavra que eu tenho declarado repetidas vezes: 2020 vai ser o melhor ano da história das nossas vidas. Eu tenho declarado isso, eu tenho me posicionado, e de repente ali, sentado, ouvindo os meus pensamentos, gerou uma dúvida no meu coração, na minha consciência, e essa dúvida ela ecoou dentro de mim dizendo: por que 2020 será o melhor ano da história das nossas vidas? E se ele não for? E se ele for como os outros anos? Eu dizendo para mim, numa conversa, o Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, quando ele faz a oração do Pai Nosso, quando ele traduz a oração do Pai Nosso, que chega um momento que Jesus ele diz: livra-nos do mal, pois teu é o reino. O Eugene Peterson, nessa tradução, ele diz: livra-nos do mal e de nós mesmos, porque em alguns momentos nós precisamos ser livres, não é só do mal não, não é só do diabo não, é de nós mesmos, da nossa consciência que nos condena, da nossa consciência que fica dizendo mentira para nós, quando a palavra diz que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. A sua consciência diz: você não vai conseguir, não é para você, é para quem? É para o seu vizinho, que nem é ímpio, que nem é crente que é ímpio. Aí você lê o Salmo 73, aí você entende o que um servo de Deus, um levita, um sacerdote chamado Asaf, quando ele diz: tive inveja dos ímpios, ele fala: tive inveja dos ímpios. Por quê? Porque eles prosperam, eles enriquecem, eles não adoecem. Por um momento, ele diz, no Salmo 73, os meus pés quase escorregaram, eu quase vacilei. Escute o que eu vou dizer: Deus não tem problema quando você entra em crise, quando a sua consciência diz para você que você não vai conseguir. Sabe por quê? Ele trouxe você aqui nessa noite para despertar você, para dizer para você quem você é. Então, chegou a hora de você acreditar nas verdades de Deus para a sua vida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se coloque de pé e diga: eu posso. Diga com fé: eu posso. Diga com firmeza e convicção: eu posso todas as coisas. Meu sogro está aqui.
O meu sogro sempre disse uma frase para mim, a vida inteira. Ele disse que quando entrou no navio, que ele fez uma viagem de ouro, eu disse mais cedo, ele leu essa frase nunca mais saiu da mente dele. E ele disse para mim, querer é poder. E eu acrescento, querer é poder quando você tem um Deus como o seu. Não há impossibilidade humana para uma fé quando ela é condicionada no Deus Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Vamos adorar o Senhor. Eu quero contar só o final da história. Eu ali meditando com os meus pensamentos e produzindo autossabotagem em mim, chegou um momento que eu parei e eu falei, meu Deus, vai ser difícil mesmo, parece até impossível. E eu parei nessa palavra impossível, eu falei, meu Deus, é impossível. E eu me lembrei do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, quando o anjo apareceu para Maria e falou para ela que ela seria grávida do Messias, e o nome dele seria Emanuel, Jesus, Deus conosco. E quando o anjo disse para ela, ela falou, mas isso é impossível. Eu lembrei na hora, isso é impossível. Ela diz, como podes? Pois eu nunca entrei com um varão, nunca me deitei com um varão. Ela perguntou, como podes? Ei, escute o que eu vou dizer para você, não é como, é quem vai fazer. Não é como, é quem opera. Não é você, é Deus. E no versículo 37 diz, porque para Deus, o anjo dizendo para ela, nada é impossível. Não existe impossibilidade para o seu Deus. Vamos adorar a Ele.